As comidas típicas do Nordeste são cheias de cores e sabores fortes e marcantes, que tornam a culinária parte das suas atrações e tradições. Ao viajar por essa rica região do Brasil, não deixe de incluir no seu roteiro um tour gastronômico para apreciar tudo o que o Nordeste tem de melhor. Pratos mais populares entre nordestinos e turistas. Vamos lá! Comidas típicas do Nordeste, o verdadeiro sabor brasileiro. Ao desembarcar na região Nordeste do país, prepare-se para encontrar paisagens exuberantes, muita história e pratos únicos e saborosos. Acredite, as comidas dessa parte do Brasil são especiais e você jamais vai apreciar tamanha explosão de sabores, texturas e cores em qualquer outro canto do mundo. Por que as comidas típicas do Nordeste são tão famosas? Considerada uma culinária com sabores fortes e marcantes, as comidas desse cantinho do Brasil são famosas por conta da sua diversidade de gostos e formas de preparo, que fazem dela única e muito atraente. Seus pratos são uma mistura de influências africanas, portuguesas, holandesas e francesas, povos que se estabeleceram na região por um período e acabaram deixando seus hábitos alimentares. A mesa do nordestino é repleta de vegetais, peixes, frutos do mar, carne bovina e caprina. Nos preparos dos pratos, os temperos apimentados e com alto teor calórico são predominantes, graças ao bioma da Caatinga. Dá para imaginar a explosão de sabores dos pratos típicos do Nordeste? Você vai se deliciar e se surpreender com a culinária do povo nordestino. 15 pratos para você experimentar. Acarajé. Em uma viagem à Bahia, claro que o clássico acarajé não pode faltar na sua mesa. Ele é muito famoso entre os baianos e também entre os turistas que viajam pela região. Aliás, o Brasil todo já se rendeu aos encantos desse prato delicioso e, hoje em dia, é possível encontrá-lo também fora do Nordeste. Feito de massa de feijão fradinho, cebola e sal, fritos em azeite de dendê, o acarajé é uma verdadeira iguaria culinária afro-brasileira. Ele pode ser servido com camarão seco, pimenta, vatapá, salada, caruru e outros temperos fortes, que são tradicionais da cozinha local. Para experimentar esse prato típico do Nordeste, vá até as Baianas do Acarajé, que ficam espalhadas pelas ruas de Salvador e outras cidades do litoral ou interior. Cuidado com o grau de pimenta desse prato. Por isso, se perguntarem se você quer quente ou frio, cuidado com a sua escolha, pois quente significa bem apimentado. No candomblé, o prato é considerado uma comida sagrada, baião de dois. No Ceará, o baião de dois é um dos pratos mais tradicionais e com muito significado para os cearenses. No passado, durante os intensos períodos de seca, o povo guardava um pouco de cada ingrediente para não passar fome. E foi justamente nesse período que surgiu o baião de dois, que é uma deliciosa mistura de arroz, feijão, carne seca e queijo coalho, uma verdadeira iguaria nordestina. Para deixar essa receita típica do Nordeste ainda mais gostosa, muitas pessoas usam leite de coco no preparo. Fritada de siri. A fritada de siri tem origem no estado de Alagoas e faz muito sucesso por lá. Ao viajar para a região, você encontrará esse prato típico em bares e restaurantes tradicionais. Essa comida é feita com carnes de siri, tomate, cebola, alho, coentro, pimenta do reino, cebolinha e gemas de ovos, que são misturadas e colocados sobre os siris em uma forma. Depois disso, a massa é levada ao forno, e o resultado final é uma deliciosa torta. Moqueca de peixe, ostra e camarão. Com diferentes versões, a moqueca do Nordeste ganhou a cozinha dos lares de todo o Brasil. E claro, não é muito difícil de entender o porquê, já que seu sabor é sem igual. Nos restaurantes de todo o Nordeste, você encontra essa comida nordestina feita com peixe, ostra e camarão. O prato é preparado basicamente com esses itens e também outros frutos do mar e temperos típicos da região, além de azeite de dendê e leite de coco. O toque especial dessa receita fica por conta da panela de barro, onde a comida é preparada. Com influências africanas, o prato tem origem nos estados da Bahia, Pernambuco e também Espírito Santo. Na hora de apreciar essa iguaria, o pirão, feito de farinha de mandioca e caldo do cozimento dos mariscos, fará toda a diferença nos sabores. Vatapá. O vatapá também é uma das comidas típicas do Nordeste mais apreciadas pelo Brasil afora. Esse prato é composto por um creme feito de camarão, farinha de rosca ou fubá, pão, pimenta, castanha de caju, leite de coco, azeite de dendê e amendoim. Geralmente ele é servido com arroz e também faz parte do recheio do acarajé e do caruru, sendo muito consumido, principalmente durante a Semana Santa. O vatapá tem origem africana, mas ganhou influência do povo negro de várias partes do Brasil, como a região norte do país. Também é muito popular em estados como Amazonas, Rondônia, Amapá e Pará,
onde seu modo de preparo recebe muitas variações e outros ingredientes. Tapioca. Ela fez tanto sucesso que ganhou diferentes versões em todos os cantos do país. A tapioca, chamada também de beiju, tem origem do povo indígena, os tupis-guaranis, mas os colonizadores implantaram outras técnicas. O prato é feito com fécula da mandioca, mais conhecido como polvilho ou farinha de mandioca. Na hora de preparar esse prato típico brasileiro, há muitas versões doces e salgadas. Normalmente é feita com manteiga, coco e recheios como frango, carne de sol, queijo coalho e muito mais. Em regiões como o Sul e Sudeste, a tapioca ganhou também muitos outros ingredientes, sendo que sua farinha é usada, inclusive, no preparo de pratos como o pão de queijo. Maria Isabel. Esse é um prato típico de estados como Ceará, Rio Grande do Norte e Maranhão, mas faz também muito sucesso no Piauí. A receita é feita com arroz, carne seca, pimentão, cebola, alho, cheiro verde e pimenta do reino, sendo bem parecido com o baião de dois, que leva basicamente os mesmos ingredientes. Reza a lenda que, no passado, apenas os homens nordestinos podiam comer carne seca. Mas uma mãe que não tinha o que dar para os filhos, pegou um pedaço da carne que pertencia ao marido e fez um mexido para todas da família, batizando o prato com o nome das filhas Maria e Isabel. Sarapatel. Essa é uma receita muito representativa para a culinária da região do Nordeste. O prato é uma espécie de picadinho, com um sabor inigualável. Com origem portuguesa, ao longo dos anos o prato ganhou diferentes adaptações, e cada região tem o seu jeito especial de fazer essa receita. O prato está presente em muitos restaurantes nordestinos, e é preparado com as partes consideradas mais gordas do carneiro ou porco, como costelas e fressuras. A receita leva ainda cebola, cheiro verde e outras verduras. Buchada de bode. No Nordeste, a buchada é feita com as entranhas do bode, no caso rins, fígado e vísceras brancas, tripas. Elas são lavadas, fervidas, cortadas, temperadas e cozidas em bolsas que geralmente são feitas com o próprio estômago do animal. Recebe este nome porque supostamente é feita de bode. Ainda assim, é possível encontrar buchadas preparadas com vísceras de carneiro ou até mesmo boi. Carne de sol. A carne de sol é muito típica do Nordeste brasileiro, e também é chamada de carne de vento e carne do sertão. Apesar do nome, não há exposição aos raios solares. O que acontece na verdade é que antigamente ela era ligeiramente salgada e colocada para secar ao sol. Essa técnica foi aprimorada e hoje em dia ela é seca em local coberto e ventilado. A tradição pede que a carne de sol seja assada e servida com queijo coalho. Paçoca de carne. A paçoca de carne é feita com farinha de mandioca, cebola e carne seca moída. Pode ser consumida junto com o baião de dois. Para se ter o sabor original da receita nordestina, um dos segredos é socar no pilão. Panelada. A panelada é um prato típico do Nordeste brasileiro que é composto principalmente por bucho e tripas de boi, mas pode levar outras partes do animal. É um prato pesado semelhante à dobradinha, preparado com tempero forte com pimenta, cheiro verde, alho, sal, pimentão e tomates. Caruru. Para completar a nossa lista de receitas nordestinas de comer rezando, não podíamos deixar o caruru de fora, já que ele está muito presente no jantar nordestino. Com origem africana, o prato é feito com quiabo e camarão, castanha de caju torrada, amendoim sem casca, gengibre ralado, azeite de dendê e cebola. A comida é servida com frango, camarão e vatapá, principalmente em festas típicas, como o dia do São Cosme e Damião e a Semana Santa. Mas não precisa se preocupar, pois a maioria dos restaurantes do Nordeste servem esse prato. Inscreva-se no canal, comente e deixe seu like, e ative o sininho de notificações.